Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, queridos amigos. Eu resolvi criar esse pequeno vídeo, mas como uma advertência. As pessoas falam em braille americano, braille brasileiro, e a gente sabe que nesse mundo existe uma predominância, especialmente na área de matemática, de textos na língua inglesa. E há muita predominância de textos em braille disponíveis na internet na língua inglesa. A pessoa tem uma ideia de que se ela souber falar inglês, ela vai conseguir ler esses textos em inglês. A resposta é não. Não. E por que não? Bom, vamos começar do problema inicial. Bom, primeiramente vamos falar sobre a língua inglesa. Há muitos anos, quando o inglês começou a ser escrito em braille, os ingleses, os americanos e outros países que utilizavam o braille começaram a descobrir que o braille era muito grande e ele consumia muito papel. Então, como uma tendência natural, o braille começou a ser abreviado. E as pessoas inventavam as suas abreviaturas e até que num determinado momento foi estabelecido, isso depois de muitos anos, um padrão de abreviatura. E todo livro, todo texto que você compre agora em inglês, necessariamente vem em braille abreviado. Isso significa o seguinte, quer dizer que o inglês não usa as letras, não transcreve as letras? Não transcreve. Ele só transcreve as abreviaturas. Porque ele considera que se você transcrever a abreviatura, você vai economizar muito papel. Então quer dizer que se eu for ler inglês, eu tenho que conhecer o braille abreviado? Aí está me dando uma ideia, mas o português já fizeram esse tipo de invenção de publicar só português abreviado? Sim, já se tentou fazer isso. Mas uma questão cultural impediu que isso desse certo. Existe o braille português abreviado. Então, se você for olhar dentro do braille, tem até uma seçãozinha lá que fala sobre o braille brasileiro, braille da língua portuguesa, em abreviatura. Mas a verdade é que isso foi descartado, oficialmente descartado, com a ideia de que o braille tem que ser uma ferramenta de alfabetização, de aculturação, tá? Então, não adianta tornar o braille abreviado, diminuindo ainda mais a quantidade de pessoas que são capazes de se aproximar do braille. Então, existe o braille abreviado brasileiro, mas não é usado. Mas nos Estados Unidos é compulsório. Coisa impressa, só no jardim de infância, que é braille extenso, que ele chama de braille de grau 1. O braille de grau 2, para inglês, é todo mundo que sabe braille nos Estados Unidos sabe braille de grau 2, né, com essas abreviaturas. E as abreviaturas, elas não são muito difíceis. Você tem que decorar algumas abreviaturas. As palavras são muito usadas em inglês. Os as, né, que é o the em inglês, né? Is, with, where. As palavras que são muito comuns em inglês, elas são abreviadas. E além disso, os sufixos, por exemplo, ly, né? Quer dizer, mente, alguma coisa assim como se fosse mente, né? Também é abreviado. Então são várias regras de abreviatura. Eu deixei na apostila a maioria das regras que são muito utilizadas. Não são as únicas, a apostila não está completa. Tem ali na apostila a indicação de você pode pegar o conjunto completo de abreviaturas, que é imenso. Mas você não precisa saber todas, não. Se você souber algumas, você já consegue ler inglês, se você souber ler inglês originalmente em tinta. Tá? Em braille você tem que saber como é que é a tradução e como é que se faz as benditas abreviaturas, tá? Que são contrações,
são sinais de grupos inferiores, superiores. Tem uma regra de formação bastante inteligente, mas não deixa de ser complicado. E outra coisa importante, a questão dos símbolos de matemática. Não, mas o texto em inglês não interessa, eu quero ver as fórmulas matemáticas. Também são diferentes. Na verdade, a matemática ela não é padrão no mundo em nada. O único braille que é realmente padrão no mundo inteiro é o braille musical. Olha que coisa interessante. O braille musical é padrão em qualquer lugar do mundo. É o mesmo braille. Tá? Você pega um texto em braille musical lá na Conchinchina, é o mesmo braille musical que se usa aqui no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos e assim por diante. Mas matemática, não. Por que não? Porque, na verdade, a matemática ela foi sujeita a uma série de negociações internas dos países. Então, existe um braille matemático francês, existe um braille matemático alemão, existe um braille inglês, existe o padrão americano, que é chamado de Nemeth Code. Nemeth é o nome da pessoa que inventou, vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Existe o CMU, Código Matemático Unificado, que é usado entre Brasil, Espanha e Portugal. E existem N outros, tá? E essa abundância de códigos torna muito difícil o compartilhamento de textos matemáticos entre os cegos. Olha que chato, os cegos são prejudicados realmente por essa abundância. Eu, às vezes, sou meio crítico, né, achando que a gente não deveria usar o Código Matemático Unificado, que é o Código Portugal, devíamos adotar o Código Americano, que tem muito mais literatura. Mas, sinceramente, eu acho que também não daria certo. O código, pelo menos, existe um padrão. Esse padrão é regulamentado pela Comissão Brasileira de Braille, Código Matemático Unificado, 3 países. Existe muita literatura em espanhol e a gente lê espanhol com mais facilidade do que lê inglês. Olha, já justificou. Já justificou. Então, a gente, quando pega um texto matemático em inglês, e mesmo a gente sendo capaz de ler as abreviaturas, temos que entender que tem umas diferenças meio chatas, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui algumas dessas diferenças. Bom, números. Os números são iguais, só que eles são abaixados. Por exemplo, se escrever number A, em português é número 1. Tá? Number A, uma casinha para baixo, ou seja, em vez de desenhar o ponto 1, desenhar o ponto 2. Tá? Seria o A. O B, seria o número 2, né? Number B seria number, e esse B abaixado, ou seja, 1, 2 vira 2, 3. Entendeu? Então, essa diferença torna chata. E, além disso, os símbolos fundamentais são diferentes. Mesmo os símbolos mais básicos, o mais, o menos em particular não, mas o sinal de divisão, sinal de igual, é tudo diferente. Meu Deus do céu, é tudo diferente. Então, quem foi que inventou isso, esses sinais diferentes? Quem inventou isso foi um matemático cego chamado Nemeth. E eu até sugiro que vocês leiam a história do professor Nemeth, né? Ele é vivo ainda, é velhinho. E para vocês entenderem um pouco sobre as decisões dele, né? E foram decisões acertadas do ponto de vista de construção de um braille, porque antes dele havia um outro braille que se utilizava em matemática nos Estados Unidos, mas esse braille era dificílimo, era um código que tinha sido herdado dos Estados Unidos, da Inglaterra, e era complicadíssimo. E aí o Nemeth fez uma super simplificação e ficou realmente um negócio bem legal para ser lido, mas desde que você fosse treinado desde o início no Nemeth Code, que é o que acontece com as criancinhas lá nos Estados Unidos. Todas elas são treinadas em Nemeth Code. Bom, esse papo, ele poderia dizer assim, nossa, mas que coisa chata, né? Na verdade, o que a gente busca é ter uma compreensão do Braille não apenas do ponto de vista conceitual. Mas a gente tem que entender que o Braille tem uma questão política muito forte entre os países, né? Porque cada país defende a sua maneira de aplicar consistência, de aplicar especificidades, aplicar detalhes que são do alfabeto. Por exemplo, em inglês não tem C cedilha,
né? Não tem assentação, a com acento, não existe isso. Então cada país puxa um pouco a brasa para suas sardinhas, para tentar fazer alguma codificação que facilite algumas coisas, mas quando você traduz já fica mais difícil. Quem é que toma essa decisão? Políticos, tá? Pessoas que normalmente aqui no Brasil existe um grupo que toma conta dessas coisas, chama-se Comissão Brasileira de Braille, que é a autoridade máxima, né, que é designada pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Educação, para tomar conta desses padrões. Tá? Você pode gostar, você pode não gostar, mas o certo é que padrão é padrão. Discuta? Não. Use.